Ora, meus amigos, como viemos ali do hotel, e entretanto do hotel Cine portanto, e como falei, vamos falar agora com o Diogo Vilhena, um realizador aqui de Sines, que fez um vídeo extraordinário da promoção de Sines, portanto, iremos passar também durante o programa, mas ele tem outro programa também, outro trabalho que eu gostaria que ele falasse. Mas em primeiro lugar, Diogo, parabéns pelo trabalho, eu fiquei fascinado pelo teu vídeo. Gostava que falasse primeiro um bocadinho quem é o Diogo, não é? Sim, o Diogo, pronto, antes de mais, obrigado pela oportunidade de falarmos aqui um bocadinho. O Diogo é natural de Vila Nova de Mil Fontes, um bocadinho aqui mais a sul de Sines. Participou, quando era muito jovenzinho, na rodagem da maior produção de Hollywood feita A Casa dos Espíritos? da Casa dos Espíritos. Podia ser. Em que pronto, os meus colegas foram todos ver o Jeremy Irons, a Meryl Streep, o António Bandeiras, e eu fiquei fascinado com uma Panavision branca, com um magazine enorme e com toda a equipa técnica, então fiquei por ali só para não fazer barulho. E a partir daí comecei a achar que um dia ia mexer naqueles botões, naquelas coisas. E por ironia ou por acaso, vai para Vila Nova de Mil Fontes um produtor da RAI que vinha fazer um documentário sobre Madre Deus, a quando da rodagem do Lisbon Story do Wim Wenders. Esse produtor compra casa em Mil Fontes, Madre Deus na altura tinha uma casa em São Luís, também ali perto, e isto mais, uns anos depois de Claro. 94, sim, da capital europeia da cultura. E entretanto, pronto, comecei a fazer alguns trabalhos pequeninos de digitalização de cassetes e tudo mais para esse sujeito, que se chamava Máximo Vila. E a partir daí começou assim a minha relação mais profissional com o vídeo e com aquilo que seria o cinema. E ele sempre me disse que eu dou trabalho enquanto tu pensares em estudar. E eu fui estudar, estudei nas Caldas da Rainha só em imagem e depois trabalhei na Arizona Filmes para publicidade, mas sempre quis fazer coisas ligadas com o património e com o documentário. E a minha ideia sempre foi juntar a estética do cinema à orgânica e à verdade do documentário. Pronto, e é essa a minha linha de trabalho até hoje. Agora, explicando isso, já consigo perceber perfeitamente a linha condutora do teu vídeo, não, que está espetacular. Então, agora fala-me um pouco do vídeo, portanto, porque é que surgiu o vídeo? Aliás, uma das coisas que eu vou falar aqui com os nossos telespectadores, já iremos passar o vídeo, eu já convidei o Diogo a que este vídeo seja inscrito na próxima edição do Festival Finisterra. No Brasil, o de Portugal já fechou, portanto irá eventualmente concorrer na próxima edição, e quem sabe futuramente, agora não logicamente por razões óbvias, futuramente irei de fazer o desafio, se quiseres, é claro, fazer parte também do júri do Festival Finisterra. Não só tens aqui a oportunidade de conhecer uma série de pessoas ligadas à sétima arte, como ao turismo, mas terá sempre uma mais-valia de conhecimentos e de partilha de conhecimentos também. Portanto, gostava que falasse um pouco o porquê do filme e qual é, de alguma forma, a tua forma de o fazer. Certo. Havia uma necessidade em Sines de existir um filme de divulgação turística, sendo que Sines é um território que eu digo que palpita em vários corações, ou seja, há um lado do território industrial, há um lado do território muito ligado às pescas, há um lado muito ligado aos eventos e ao turismo de eventos. E a ideia foi precisamente isso, utilizar essas várias pulsações, condensar num filme curto, mas que tivesse imagens reais, ou seja, que o público não fosse encenado, que os eventos populares como o Carnaval não fossem encenados,
que só os únicos elementos que se pode dizer que tem um platô, que tem uma estrutura de luz e atores figurantes e tudo mais, seriam os elementos mais estéticos e esse foi o processo. Foi um filme que não foi feito num período de rodagem que tinha 15 dias, 20 dias, um mês para fazer. Foi um filme feito com tempo, né, para conseguir ter efetivamente essa que nos dias que correm é um luxo, né? É verdade. ter tempo para conseguir desenvolver isso. Teve também a vantagem de ter sido começado a pensar em realizar este projeto antes do Covid e então houve ali aquele tempo de pausa, ou não sei bem ainda definir, acho que daqui a uns anos é que a gente sabe a definição daquilo que se passou. Houve essa vantagem e a questão é que neste momento o filme já há uma versão em japonês, porque foi para a Expo Osaka, e já há uma versão em inglês, sempre com um narrador, porque temos a locução do Ivo Canelas, porque eu também queria que fosse uma voz que não fosse muito a voz de Deus, mas sim uma voz de alguém próximo. Exatamente. E depois conseguimos a pessoa próxima britânica, a pessoa próxima japonesa. E é isso, e desafio as pessoas também a conhecerem aqueles sítios de Sines que se mostram e que vivam a experiência do Festival de Músicas do Mundo, do Carnaval de Sines, das experiências gastronómicas, de sítios espetaculares como a Ilha do Pessegueiro e Porto Covo e as ondas fantásticas de São Torpes. Exato. Para as pessoas que nos estão a ouvir, os últimos segundos do nosso vídeo promocional do Festival Finisterra são exatamente tiradas do filme dele, sem eu saber. Portanto, eu pedi na altura à autarquia de Sines que me arranjassem algumas imagens de Sines para fechar o festival, para fechar o filme promocional. E sem eu saber, até porque na altura não me disseram, olha, tens aqui, podes tirar daquilo que quiseres para isso. E exatamente os últimos segundos, depois vocês irão ver as duas versões, como é lógico, que faz há um peso ali de teres um petroleiro, um porta-contentor gigantesco. No fundo, Sines, apesar de ser uma cidade ligada à pesca e ao turismo, tem aqui mesmo ao lado o Porto de Sines, que é um dos maiores da Europa, se não o maior. Há dias em que nos convencemos de que somos pequenos, que as palavras têm apenas um sentido, que já vimos tudo, que já fizemos tudo. Mas o que julgávamos ser o final da história é apenas a linha do horizonte. E do outro lado há mais mar, há mais caminho, há mais pessoas, há outra vida. E às descobertas sucedem descobertas. A verdade escondida sobre nós próprios revela-se e o mundo a preto e branco ganha novas cores. E os lugares por onde sempre passamos são maiores porque nós somos maiores. De repente, passamos a ver o que não víamos. A paisagem ao lado passa a ser o nosso destino. O território transforma-se em experiência. O temor transforma-se em sabor. Ganhamos coragem. Vamos ao encontro da vida, sim. É hora de renascer aqui onde Vasco da Gama sonhou, aqui onde Alberto escreveu, aqui onde Rui Veloso cantou. Amanhã é nada, é hoje, é aqui. Sou capaz. Tudo o que pode ser feito por mim. Tudo o que pode ser feito aqui, porque foi aqui que me encontrei. Neste fim que é um princípio, é aqui que vou aos meus limites. E ao outro lado do mundo, é aqui que estou perto da minha verdade e que os outros me mostram a sua alma. É aqui que me transcendo e não sinto vergonha de ser feliz. É aqui que o meu presente faz as pazes com o meu passado
e se transforma no meu futuro, na minha única vida. É aqui, é em Sines. Agora que falasses, portanto, numa outra vertente, o tal filme que tu falámos na apresentação do festival em Lisboa, o tal filme de animação que vocês fizeram e que nós também vamos mostrar aqui aos nossos espectadores, quer no Brasil, quer nos nossos canais do YouTube. Fala um pouco do projeto para depois as pessoas também perceberem o conceito. Certo. Sines é terra berço de vasta gama. Provavelmente é a figura mais importante das navegações de sempre, não é? Porque foi a primeira, aquela empresa das Índias que a ideia era chegar à Índia pela primeira vez, uniu pela primeira vez em 1499 Europa, África e Ásia na mesma viagem. E a ideia foi, no ano em que se celebra os 500 anos da morte de Vasta Gama e os 500 anos do nascimento de Camões, juntar as duas narrativas, que são sobre a mesma viagem épica, né? Os Lusíadas e a viagem de Vasta Gama são a mesma viagem. Exatamente. E então, apesar de terem sido escritas de forma, ou seja, se um morre e o outro nasce, claro que há uma distância temporal que os separa. No entanto, o que é que nós conseguimos? Existe o registro documental que foi feito a bordo na viagem por Álvaro Velho, em que é o cronista da viagem, em que temos alguns fragmentos também dessa narrativa, e utilizamos os azulejos tradicionais portugueses como ponto de partida estético do filme. Um filme totalmente feito em animação, realizado por Cláudio Jordão e com uma equipa de 7 ilustradores, com música original, com a Orquestra do Algarve a reproduzir a banda sonora e com a orquestra a fazer muitos daquilo que é o lado português, né? Porque utilizamos uma orquestra em que utiliza a guitarra portuguesa como solista. Temos 3 notinhas com uma orquestra a tocar que remete a Carlos Paredes. Ou seja, temos aqui uns toquezinhos aqui e ali da Portugalidade. Mas também quando quase chegamos ao Brasil, porque a viagem da Rota do Cabo quase que chega ao Brasil, e em que o cronista fala que naquele ponto ouviram os pássaros, e onde há pássaros significa que existe terra, nós utilizamos uma cuíca para simular o som das baleias, porque a seguir começaram a visualizar baleias. E, ou seja, aquele está interpretado. Pronto, são aquelas coisas que o filme um dia terá um libreto para explicar essas opções estéticas, mas deixo já esse detalhe. Eu coordenei toda uma equipa de investigadores, de direção de arte, de pós-produção, de realização, ou seja, consegui constituir uma equipa de argumentistas, de tudo mais, para que se conseguisse compilar um objeto fílmico, totalmente feito em animação, que o ponto de partida fosse os azulejos tradicionais portugueses
e a sua pigmentação clássica de azul e branco, mas que durante o percurso se adotassem as estéticas de cada uma das identidades culturais que pertencem a cada um dos sítios geográficos em que se visitam até chegar à Índia, incluindo na Índia elementos coloridos como o magenta, que era impensável na azulejaria tradicional portuguesa. E conseguimos utilizar também elementos da comunidade que vivem agora cá no território para tocar instrumentos indianos, ou seja, e que fizessem também parte desta orquestra, para também transformar este filme um pouco um filme de comunidade, não é? Que também se revissem nesta história, porque esta história não é só nossa, claro, também é uma história mundial, é uma assim dizer, exato. E por isso mesmo a ideia era fazer um filme não colonialista, não bafiento, mas sim um filme para olhar para o futuro e que juntos temos mais a ganhar do que cada um para o seu lado e cada um na sua verdade. Resta-me agradecer, Diogo, estes pequenos minutos que me cedeste aqui para este trabalho. Espero que vocês gostem. Vamos de seguida passar o vídeo. Pronto, o Diogo irá nos acompanhar ao longo do festival também, do Festival Finisterra Portugal, no Alentejo e nomeadamente em Sines. E quem sabe iremos ter possivelmente o Diogo do próximo Finisterra Brasil. Até ao próximo programa. Todos me dizem que não vou descobrir o caminho, meu pai. Mas é tão certo eu chegar às Índias como esta argilhada florir.